noite, pessoal. Hoje a gente vai falar então de Primeira Guerra Mundial e de Revolução Russa. São dois assuntos bem complexos, né? Que não costumam, né? Na verdade, a Revolução Russa não costuma cair muito no Enem. E Primeira Guerra Mundial, a gente encontrou uma questão só sobre, mas é muito importante entender todo esse contexto que vai envolver a Europa, né? E entender que também é uma consequência daquilo que já havia acontecido anteriormente, tá? Então, antes da gente começar, vou passar para o Lucas para ele se apresentar, porque ele é novo aqui. Tá, Lucas? Tá bem. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas, eu sou o novo colaborador do Desafio, tá? Tô fazendo parte do time. Eu tô no 5º semestre de História de Licenciatura e hoje eu vou trabalhar aqui um pouquinho com vocês sobre a Revolução Russa. Ok, então, começando. Nas últimas aulas, o pessoal tratou com vocês alguns assuntos, né? Trataram principalmente ali a parte de industrial e neocolonialismo, que vão ser muito importantes para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Porque quando a gente busca uma causa para a Primeira Guerra Mundial, é muito difícil a gente ter uma resposta objetiva, né? Geralmente a gente vai muito na morte do arquiduque, né, do Francisco Ferdinando, que era o arquiduque do Império ali, o imperador do Império Austro-Húngaro. Geralmente é essa causa que a gente determina aí para a Primeira Guerra Mundial. Só que assim, essa não foi uma causa estrutural para a Primeira Guerra. A Primeira Guerra ela ocorre por uma série de fatores. Na verdade, é uma consequência de conflitos diplomáticos, tá? A Europa viveu o que a gente chama aí de Belle Époque. O que seria essa bela época? É uma época que ali na Europa, se a gente pegar mesmo o centro europeu ali, a gente não vai ver conflitos entre as principais potências. Só que essa época também é a época do que a gente estudou anteriormente nas últimas aulas aí, da segunda revolução industrial e do neocolonialismo. Então é um momento onde vão surgir cada vez mais máquinas mais complexas, cada vez mais produção, e os países europeus vão se voltar para a Ásia e para a África, em busca de mercado consumidor e em busca principalmente de matéria-prima, tá? O neocolonialismo aí a gente tem que lembrar que houve em 1884, 85, a Conferência de Berlim, onde os países europeus dividiram o continente africano. Não levando em consideração, é claro, que ali existiam diversas etnias diferentes, né? Então, os países europeus vão dividir o continente africano para poder se aproveitar da matéria-prima que aqueles países podiam fornecer e para também ter um mercado consumidor, né? Ter quem consuma os seus produtos. O Lucas comentou com vocês nas últimas aulas, né, que a visão europeia é aquela de que o homem branco europeu tinha um fardo de levar a civilização para a África e para a Ásia, porque esses povos, eles não eram vistos como civilizados. Então, com essa nova tecnologia que eles estão produzindo, eles levariam um avanço tecnológico, eles levariam um avanço científico para essas regiões. Né? Claro que isso é uma ideologia da época e tudo mais. Muito baseado também no determinismo biológico, né? De ver esses povos como sendo povos inferiores. E a gente vai ver também que esse é um período de nacionalismo. A gente teve unificação de países como a Itália e a Alemanha, né? Que ocorreram de forma tardia em relação a outros países, né? Se a gente for ver França, Portugal. E esses processos vão gerar conflitos, né, entre algumas potências. Principalmente se a gente for pensar o caso da Alemanha, a Alemanha entra numa guerra com a França, né? A França e a Alemanha vão disputar ali em 1871, onde a França vai sair, então, perdendo essa guerra. E ao perder essa guerra, a França vai perder
parte de um território específico ali, o território da Alsácia e Lorena. Então, os alemães tomam esse território e isso é uma vergonha para a França. A França sai humilhada dessa guerra. Tanto que, ao final da guerra, o imperador é coroado, surge o Império Alemão, o Segundo Reich, e esse imperador ele é coroado em Versalhes, no Palácio de Versalhes, no palácio dos principais reis da França. Então é uma humilhação muito grande para a França tudo isso. Só que, é claro, os conflitos eles vão estar acontecendo muito ali, principalmente na África, tá? Porque quando esses conflitos neocoloniais, imperialistas, passam para a Europa, aí sim a gente tem o começo da Primeira Guerra Mundial. E aí a gente vai ver na prática como isso vai gerar esses conflitos diplomáticos, tá? Então a Alemanha, ao se unificar, vai começar a se expandir e vai querer tomar muitos territórios. Como houve a Conferência de Berlim, a Alemanha, que ainda não era unificada, na verdade já era unificada, mas ganhou pouquíssimos territórios, agora a Alemanha ela quer expandir as suas áreas de influência. Então, a todo custo, ela está tentando dominar novos territórios, enfim. O que acontece é que, se já tinha uma treta muito grande aí entre França e Alemanha, isso vai piorar ali na região do Marrocos. Porque como a Alemanha ficou com poucos territórios na África, né, nessa conferência de Berlim, ela vai tentar tomar conta de um território que ele era partilhado ali pela França, pela Espanha, né? O que acontece é que a Alemanha ela não vai ganhar essa disputa, então vão chegar a um acordo. O acordo seria a Alemanha se retirar, desistir de tomar o Marrocos e ganhar em troca uma região no Congo ali. O que, do ponto de vista alemão, não foi favorável, porque a região do Marrocos seria economicamente mais favorável à Alemanha. Nesse conflito, Inglaterra e França vão se unir para impedir que a Alemanha consiga, então, dominar essa região, e muito porque a Alemanha, depois da unificação, vai se tornar uma grande potência. Vai se tornar a segunda maior potência, um desenvolvimento econômico enorme, competindo aí com a Inglaterra. Então, a Inglaterra não quer que a Alemanha se expanda cada vez mais. E, é claro, a gente também tem uma outra questão muito importante, né, para a formação dessas alianças, porque aqui a gente já vê uma aproximação da Inglaterra e da França. E aqui na questão balcânica, a gente vai ter uma outra forma de aliança ali, né? O que acontece? A gente vai ter essa região dos Balcãs, que é essa região de sérvios, albaneses, montenegrinos, que pertencia anteriormente ao Império Otomano, tá? Só que a Alemanha tem muito interesse nessa região, principalmente para construir uma ferrovia que ligaria Bagdá, no Iraque, até a capital alemã, que é Berlim. Então, sairia da Alemanha, passaria pela Áustria, passaria pelos Balcãs e chegaria ao Iraque. Dito isso, a Alemanha, então, incentiva a Áustria a tomar conta desses territórios, né? O Império Austro-Húngaro vai tomar conta desses territórios, vai se gerar, então, uma guerra nessa região, onde o território da Bósnia e da Herzegovina, eu acho, é isso, vão ser tomados pelo Império Austro-Húngaro, ok? O que acontece? Nessa região, há esse sentimento de pan-eslavismo, porque essas regiões
são habitadas por povos eslavos. E esse sentimento de pan-eslavismo seria em prol de unir todas essas regiões em um só país, né, que seria liderado pela Sérvia. Quem apoiava esse projeto era a Rússia, porque a Rússia também é um império eslavo. Então, esse grande projeto, né, o projeto da Grande Sérvia, tinha apoio dos russos. E é claro, se a Alemanha construísse uma ferrovia que passasse ali pela aquela região, os russos ficariam isolados do resto da Europa. Isso seria uma perda muito grande no sentido econômico, né? Porque os russos não conseguiriam atravessar e trocar mercadorias e conseguir estabelecer comércio naquelas regiões. Então, aqui a gente vai ver uma aliança ali entre Alemanha e Império Austro-Húngaro e uma aliança ali entre Sérvia e o Império Russo. É claro que o Império Russo, a partir disso, vai se aproximar de França e de Inglaterra para tentar evitar essa expansão alemã. Tá? Então, aí a gente tem já a origem das alianças da Primeira Guerra Mundial. Ela é anterior à Primeira Guerra. Ela acontece enquanto esses outros conflitos eles estão acontecendo. E é quando a situação já não dá mais para segurar ali nos Balcãs que, de fato, vai começar a Primeira Guerra Mundial, né? O estopim se dá nessa região. Quando os conflitos passam para a Europa, passam para essa região, é que começa a guerra. E o estopim seria a morte do arquiduque, né, do Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele queria então criar um império austro-húngaro eslavo, unir a região da Áustria, da Hungria, que na verdade já era, né, unida, já era unificada, com essa região dos Balcãs. E ele resolve, em julho de 1914, né, no dia 28 de julho de 1914, visitar a Bósnia. Só que essa era uma data muito significativa para a Bósnia, porque era centenário, era mais de centenário, na verdade, fazia muitos anos que naquela mesma data a Bósnia teria assassinado um líder que tomava conta daquele território, né? Então, era muito uma data de comemorar o orgulho eslavo naquela região. E o arquiduque escolheu essa data para ir visitar a Bósnia, para tentar, então, apressar essa criação desse Império Austro-Húngaro eslavo. O arquiduque estava meio desavisado, resolveu dar uma volta de carro aberto pela estrada, né, pelo desfile na Bósnia. E, é claro, não deu outra, ocorreu então um atentado que tentou matar ele e a sua mulher. Tá? Essa primeira tentativa ela deu errado, não conseguiram, jogaram bombas nos carros, mas as bombas bateram o carro e voltaram. Então, o carro do arquiduque consegue se desviar disso tudo, só que ao se deslocar para um hotel onde o Francisco Ferdinando iria se hospedar, o carro que levava ele e a sua mulher dobrou uma rua antes, e bem nessa rua estava, então, um militante do grupo terrorista que teria organizado esse ataque. E aí é nesse momento que esse militante ele ataca, ele mata o arquiduque Francisco Ferdinando. Só que, esse cara, ele matou, vamos dizer assim, o imperador, porque ele ainda não era o imperador, porque o pai dele era o imperador de fato. Mas o pai dele já não tinha saúde
para comandar. Então, quem comandava de fato era o Francisco Ferdinando. Ele matou o Francisco Ferdinando, ele matou o imperador do Império Austro-Húngaro. O que vai acontecer é que o Império Austro-Húngaro vai mandar um ultimato para a Sérvia. Por que para a Sérvia, se isso aconteceu na Bósnia? Porque para o Império Austro-Húngaro, a Sérvia teria facilitado a entrada desses terroristas na região e também teria fornecido armas. Então, o Império Austro-Húngaro vai cair de pau na Sérvia. E vão, então, impor uma série de coisas para a Sérvia. E a Sérvia vai, então, a mando do Império Austro-Húngaro, ter que ajudar no inquérito contra esse terrorista que teria matado o imperador. A Sérvia aceitou tudo, aceitou todas as exigências do Império Austro-Húngaro, só que a Sérvia aceita mediante o processo ocorrer com base nas suas leis. Então, se o processo lá do cara que atacou o arquiduque ocorrer mediante as leis da Sérvia e mediante as leis internacionais, tudo bem. A Áustria-Hungria vai se apegar nessa única oposição que a Sérvia vai ter para declarar guerra à Sérvia, porque o intuito mesmo da Áustria-Hungria era declarar guerra. Então, a partir do momento que a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, declara a guerra à Sérvia, é que começa a Primeira Guerra Mundial. Porque aí a gente vai ter o Império Austro-Húngaro declarando guerra à Sérvia, a Sérvia que teria apoio do Império Russo, por conta dos interesses do Império Russo naquela região, o Império Alemão, que era aliado do Império Austro-Húngaro, que tinha também interesse de construir aquela ferrovia, vai declarar guerra ao Império Russo. O Império Alemão vai tentar invadir a Bélgica para chegar à França. Então, a França e a Inglaterra, que tinham uma aliança, vão declarar guerra ao Império Alemão. E a Itália, por ter interesses econômicos similares aos interesses do Império Alemão e do Império Austro, na verdade, do Império Alemão, vai se unir à aliança com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Então, está formada a Tríplice Aliança, envolvendo o Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, envolvendo França, Império Russo e Inglaterra. O que acontece é que a Itália tinha um território a ver, né? Tinha um território que o Império Austro-Húngaro dominava, e como a Itália queria esse território, reclamava por esse território, a Itália vai sair em 1915 da aliança com o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Do lado da Tríplice Entente, a gente vai ver que em 1917 é um ano muito importante para a guerra, tá? Mas antes disso é interessante a gente saber que a guerra é dividida em dois momentos, tá? Guerra de movimento, que é esse primeiro momento onde a Alemanha tenta invadir a França pela Bélgica, que é o momento em que eles vão correr, né, para esses locais. Vamos pegar um mapa aqui, tá? Então, a Alemanha vai tentar invadir a França pela Bélgica em 1914. E aí, a partir disso, a Alemanha queria dar a volta para voltar para o território alemão e atacar a Rússia, né? Porque a Alemanha está no meio da França e da Rússia. Ela tem que se preocupar com os dois lados. Então, primeiro ela ataca um lado, domina um lado, e depois ela ataca o outro lado. O que acontece é que a França vai conseguir barrar essa entrada dos alemães no território, e aí a lógica da guerra vai mudar. Porque se antes os alemães estão se movimentando, correndo para entrar no território francês, e os franceses estão correndo também para tentar dar a volta nesse exército e barrar eles,
Posteriormente, começa um momento de uma guerra de posição, uma guerra de trincheiras, tá? E as trincheiras, elas não eram simples buracos no chão onde a galera se metia e atirava bomba para o outro lado, né? O que acontece? As trincheiras eram túneis interligados que podiam ser enormes, né? Eram complexos. E essas trincheiras, elas eram formadas conforme ia se combinando os ataques. Então, o lado francês, por exemplo, estabelece onde vai colocar a sua trincheira, e aí o lado alemão também vai ter que estabelecer a sua trincheira, e entre as duas trincheiras, né, que podia ter aí de 30 a 300 metros, né, essa distância, tem uma zona de ninguém, né, uma terra de ninguém, que é onde a galera vai se atacar. Então, essas trincheiras, elas eram muito complexas, muito grandes. Na primeira fila, então, ficava a galera que atacava, depois tinham oficiais que cuidavam de documentos, outros oficiais que cuidavam da comunicação. E a vida nas trincheiras, ela era péssima, né? As condições nas trincheiras eram péssimas. Os soldados podiam ficar meses lá. No começo da guerra, os países achavam que ia ser uma treta rápida, né? Então, a guerra começou ali em junho de 1914. Muitos países diziam que até o Natal não ia ter mais treta, né? Que ia estar todo mundo de boa no seu território. Acontece que não, muito por causa dessa guerra de trincheiras, o conflito se estendeu. A guerra de trincheiras começa ali em 1915 e ela vai se estender até o final. Então vai durar 3 anos de guerra, assim. E a gente tem que entender que a Primeira Guerra Mundial, além de ter deixado um saldo de mortes enorme, a gente tem que entender como essas mortes elas ocorriam. Como o momento é um momento de segunda revolução industrial, né, de novas máquinas, a gente também está vendo surgir novas tecnologias de guerra, né? Novos tipos de navio militares, novos armamentos. Por exemplo, uma invenção que é da Primeira Guerra Mundial é a metralhadora. A metralhadora, ela muda aí a forma de se fazer guerra. Para quem viu aquele filme Cavalo de Guerra, vai ficar um pouco mais visível, assim, porque no começo, se nessa guerra de movimento fazia sentido os soldados usarem cavalos para ir atacar os seus inimigos, numa guerra de trincheiras, ainda mais com o uso da metralhadora, não faz sentido o uso de cavalo para ir atacar o inimigo. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é uma guerra que muda completamente a lógica das guerras, né? O avanço tecnológico vai mudar a lógica de guerra. E, é claro, a gente vai ter o uso das armas químicas. E aqueles que não são mortos, né, aqueles que conseguem sobreviver ao conflito da Primeira Guerra Mundial, vão ter muitas consequências assim, para a sua própria vida. Vão ter problemas psicológicos e físicos, né? Muitas pessoas vão voltar deformadas dessa guerra, porque, de novo, o armamento é muito pesado. E muito disso também, no começo da guerra, fazia com que os países pensassem que iria ser uma guerra rápida, né? Porque ninguém ia querer estender um conflito desses, né? Só que o que acontece é que a galera vai viver nessa situação e não só o armamento, mas as condições naquela época vão fazer com que as pessoas morram muito. Então, viver numa trincheira é viver no meio do lodo, com cadáveres em volta, porque tu não tem tempo de enterrar os mortos, é viver no meio de ratos, é viver sem comida, sem medicamento. Naquela época não existia medicamento para muitas doenças. Então, é uma situação terrível em todos os sentidos estar nessa guerra. Avançando, a gente vai ter um ano importante, tá?
E ele é importante por dois motivos. Um que eu vou deixar com o Lucas, né? Porque o Império Russo vai sair da Primeira Guerra Mundial, né? E o outro é que 1917, que é essa mesma data que o Império Russo sai da guerra, os Estados Unidos entram na guerra. Então a gente tem três principais motivos para os Estados Unidos terem entrado na guerra. O primeiro deles é que houve rumores de que o México estava se aliando à Alemanha, né? Os Estados Unidos se apegou muito nessa justificativa para entrar na guerra, e o México estaria em uma aliança com a Alemanha para justamente atacar os Estados Unidos. Um outro motivo seria que navios norte-americanos vão ser atacados pela Alemanha, mas o principal motivo mesmo é que os Estados Unidos estão financiando essa guerra. Os Estados Unidos dá para a Tríplice Entente armamento, fornece medicamento. Os Estados Unidos fazem com que a guerra aconteça. E em 1917, né, diante desse contexto do Império Russo sair da guerra, os Estados Unidos percebem, né, o Senado dos Estados Unidos percebe que há uma possibilidade da Tríplice Entente perder a guerra. E como os Estados Unidos estão fornecendo medicamento, fornecendo armas, fornecendo dinheiro, emprestando dinheiro para as potências europeias, para a Inglaterra e para a França, o país entende que se houver uma derrota desses outros países, eles vão ficar devendo para os Estados Unidos, e aí isso irá afetar a economia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos entram na guerra por interesses econômicos. Os Estados Unidos não querem que a Inglaterra e a França percam a guerra e fiquem devendo para eles. E a entrada dos Estados Unidos na guerra é justamente o que vai decidir o que vai garantir o fim da guerra, né? Porque os Estados Unidos, os países europeus estão cansadíssimos dessa guerra, não tem mais estrutura para continuar, e os Estados Unidos entram com um exército completamente novo, completamente bem estruturado. Então, vão acontecer sucessivos ganhos para a Tríplice Entente, e a guerra vai chegar ao fim em 1918. Então, a entrada dos Estados Unidos foi muito importante para o fim da guerra. E ao terminar a guerra, a gente vai ter o Tratado de Versalhes, tá? Quando a guerra terminou, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, sugeriu que não houvesse vencedor na guerra, tá? Que a Alemanha não fosse considerada derrotada ou culpada por tudo que aconteceu. Só que isso não vai acontecer. A França e a Inglaterra vão cair de pau na Alemanha e os Estados Unidos, por isso, vai se retirar da negociação de paz. Então, o Tratado de Versalhes vai ser negociado entre França, Inglaterra e Alemanha, e o Tratado de Versalhes vai reconhecer a culpa da Alemanha, vai culpabilizar a Alemanha pela guerra. Diante disso, a Alemanha vai ter o seu poderio militar diminuído. Então, tanto a marinha quanto o exército da Alemanha vão ser diminuídos, não vão ter mais importância em guerra, por exemplo. A Alemanha também vai ter que pagar uma dívida enorme para os países da Tríplice Entente, né? Uma dívida que, inclusive, recentemente foi paga, né, se terminou. E, no final de tudo, o Império Alemão vai ser desestruturado, né? Não vai conseguir se manter mais. Vão se retirar territórios da Alemanha, então o território alemão vai ser diminuído. O território da Alsácia-Lorena vai ser devolvido para a França, e assim vai ficar, então, o mapa pós-Primeira Guerra Mundial. Eu tenho a desestruturação de diversos impérios, o Império Alemão vai ser desestruturado,
vai se criar um corredor polonês entre o território da Prússia e o território alemão, e a Alemanha vai ser ocupada. Isso vai, inclusive, influenciar dentro da Alemanha discursos nacionalistas, né? Discursos extremistas. É importante a gente entender também que a Primeira Guerra é o fim desses grandes impérios, né? Então não é só o Império Alemão, mas o Império Turco-Otomano, que já estava em ruínas, também vai acabar. Só que o que importa agora para a gente entender o próximo conteúdo, que vou passar para o Lucas, é que o Império Russo também vai ser desestruturado nesse período. E agora eu passo a bola para o Lucas, porque o Lucas vai ter que voltar em 1917 para explicar para a gente o que aconteceu ali. Então tá, vamos trabalhar então a Revolução Russa agora, pessoal. Pode passar. Mas... Bom, então, pessoal, para a gente entender esse processo revolucionário e como a Laís falou, a gente vai ter que voltar um pouquinho, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma análise do contexto histórico e a gente vai ter que buscar compreender as principais causas, ou seja, os acontecimentos que acabaram antecedendo essa revolução. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que a Rússia do começo do século XX era um país extremamente agrário, tá? Era um país muito pobre. Muitos historiadores, inclusive, vão dizer que a Rússia do começo do século XX era semi-feudal. Vocês que já estudaram feudalismo, já estudaram a Idade Média, devem estar se perguntando o que esses historiadores queriam dizer com isso, né? Bom, quando eles falavam que a Rússia do começo do século XX era semi-feudal, eles querem dizer que, assim como na Idade Média, a população na Rússia, no começo do século XX, estava majoritariamente nos campos, tá? Para vocês terem ideia, cerca de 113 milhões de pessoas estavam nos campos nesse momento, o que representava mais ou menos 79% da população total, tá? Bom, então, além do país ser muito pobre, a população passava por muitas dificuldades, tanto econômicas quanto também sociais, tá? Eles viviam sob condições deploráveis mesmo. Vou citar alguns exemplos para vocês. Eles tinham pequenos lotes de terra para produzir, tá? Além disso, era muito desproporcional esses lotes, tá? A população, nesse momento, ela era vítima das mais diferentes doenças que vocês possam imaginar. E, além de tudo, tem uma questão que é muito frágil, pessoal, que é muito importante, que é a má alimentação, a má nutrição, tá? Então, a população russa, nesse momento, passava muita fome. Bom, além disso, então, eles vão estar sob péssimas condições também no trabalho. Eles trabalhavam cerca de 12 a 15 horas por dia, sem nenhum tipo de assistência social, tá, pessoal? Bom, nesse momento, então, você deve estar perguntando, tá, Lucas, de quem que é a culpa? Quem que está no governo? Bom, pessoal, o que vigorava nesse momento da Rússia era o czarismo, tá? Então, quem estava no poder, quem estava no trono, era o rei czar Nicolau II, e esse governo era um governo autocrático. O que eu quero dizer com isso? Uma só pessoa detinha todo o poder supremo em suas mãos, tá? Bom, então, além do povo viver essas condições deploráveis, esse governo era muito autoritário, esse governo russo, tá? Então, ele era um governo muito repressivo. Para vocês terem ideia, a população nesse momento, ela não tinha nenhum tipo de liberdade individual. Tu não podia discordar do pensamento do governo, do rei, porque senão tu podia ser preso tanto dentro do território russo, como tu também podia ser preso fora, ou seja, ser exilado no exterior, tá? Eles não podiam se organizar nem mesmo em sindicatos, ou seja, a Rússia no começo do século XX vivia assim, ó, tinha uma qualidade de vida horrível, tá? Além disso, vamos ter também o monopólio da Igreja Ortodoxa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Bom, pessoal, a Igreja Ortodoxa russa, ela controlava o pensamento da população, tá? O principal objetivo deles era fazer com que a população aceitasse as condições impostas pelo governo sem ter nenhum tipo de resistência, né? Ou seja, eles acabavam induzindo a população a uma espécie de conformismo. Então, eles falavam que as coisas aconteciam porque Deus queria dessa forma e a população não podia fazer nada para mudar, para transformar a sua realidade, tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente consegue perceber que esse estado repressivo, né, do governo do czar Nicolau II, ele não se mantinha somente através da violência, tá? Ele se mantinha também através da fé, ou seja, aqui, nesse momento, a ideologia e a repressão, eles acabavam se combinando para a manutenção da ordem, tá? Para a manutenção do poder. E agora a gente vai para outro acontecimento que é bem interessante, que é a Guerra Russo-Japonesa, tá? Obviamente, a Guerra Russo-Japonesa foi uma guerra entre a Rússia e o Japão, tá? E o que eles estavam disputando, então? Eles estavam disputando os territórios, pessoal,
que ficava no nordeste da China, o território chamado de Manchúria, tá? Bom, a população, obviamente, ela era contra a entrada da Rússia nessa guerra, tendo em vista a sua grande crise interna, né? A Rússia estava, imagina, sua população trabalhava 15 horas por dia, não tinha nenhum tipo de liberdade, era vítima das mais diferentes doenças. Então, a população não queria que a Rússia investisse tanto energia como também investisse a sua economia em um expansionismo militar, né? Entretanto, como o governo era autocrático, como eu falei para vocês, o rei tinha todo o poder em suas mãos, ele não escuta a sua população e parte para essa guerra. Bom, eles acreditavam, então, que essa guerra seria uma guerra muito fácil de ser vencida, tendo em vista da dimensão dos países, né? Tendo em vista do tamanho. A Rússia, um país gigantesco, e o Japão, um país pequeno. Entretanto, pessoal, essa guerra vai acabar representando um grande fracasso militar. A Rússia vai perder essa guerra, então, tá? E a figura do rei, então, vai ser muito desmoralizada. Vai aumentar muito a impopularidade na Rússia do começo do século XX. Bom, a Rússia, então, a população russa, ela vai deixar de aceitar essas coisas, tá? E vai começar, então, a se manifestar, vai começar a protestar. Isso gerou, então, uma série de protestos, mas eu vou citar um aqui para vocês, que é o mais importante para a gente, tá? Que é o que pode acabar caindo na prova de vocês, que é o Domingo Sangrento. O que foi o Domingo Sangrento, então? Bom, como que eu falei para vocês, essa população, então, ela estava cansada, estava farta, né, dessa péssima qualidade de vida que ela estava tendo. Então, eles se juntaram e foram para frente da sede do palácio. Tá? Cerca de 200 mil pessoas foram lá para frente. Então, eles estavam protestando contra tudo que eu já falei para vocês, mas eles estavam protestando mais, batendo mais em cima, era protestando contra essa guerra russo-japonesa, né, que tinha tirado tantas vidas desses russos. Bom, essa manifestação, pessoal, que foi 100% pacífica por parte dos protestantes, ela vai acabar se tornando uma grande tragédia. Por quê? Embora ela tenha sido pacífica, as tropas do rei vão chegar de uma forma muito agressiva, já vão chegar atirando na população, isso vai acabar deixando mais de 1.000 mortos. Tá? Então, esse vai ser considerado, vai ser chamado de o Domingo Sangrento. Além, então, dessa população estar lá protestando, eles também queriam somente reivindicações, ou seja, eles só queriam uma forma de tu melhorar um pouquinho a qualidade da tua vida, né, que era tão precária, como eu falei para vocês. Dentro das principais reivindicações que eles queriam a redução da jornada de trabalho, que eu falei para vocês, eles trabalhavam cerca de 12 a 15 horas por dia, eles queriam uma redução para 8 horas, tá? Bom, então depois desse trágico episódio, né, a população finalmente vai começar a se manifestar, a protestar, criar motins de uma forma mais não tão pacífica, tá? Porque eles já estão fartos de tudo que estão vivendo. E o que isso vai acontecer, então? Vai acontecer, pessoal, que esses motins, essas revoltas vão chegar até mesmo na Marinha, tá? Inclusive, para quem gosta de cinema, para quem gosta de história, eu recomendo para vocês, tem um filme que leva esse nome, né, que é o Encouraçado de Potemkin. Ele tem todo disponível no YouTube, é um clássico de cinema e trabalha cenas reais desse episódio, tá? Bom, mas voltando agora para a história, o que isso representava? O que esses motins chegando até mesmo na Marinha representavam? Representava um pessoal que a impopularidade era tão grande, que a pressão popular era tão grande, que esse rei estava perdendo força, ele estava perdendo apoio até mesmo nas Forças Armadas, né? Ou seja, ele vê que se ele não tiver que acabar partindo por concessões, ele vai acabar caindo do poder, não tem outra forma, tá? E é justamente isso que ele faz, então. Ele acaba cedendo em alguns pontos, tá? Primeira coisa que ele faz, então, ele acaba instaurando um parlamento, a chamada Duma, tá? E, além disso, ele acaba, então, reconhecendo a formação de sovietes. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que a população não podia se organizar nem mesmo sindicatos? Bom, agora vai poder. Tá? Então, os sovietes são os conselhos populares formados por trabalhadores. Eu quero que vocês guardem bem essa informação, tá, dos sovietes, porque isso vai ser crucial, vai ser fundamental para o êxito da Revolução Russa lá depois. Tá? A formação dos sovietes vão ser muito importante. Bom, então, o que aconteceu a partir daí? Como esse governo acabou cedendo em alguns pontos, a crise dá uma amenizada, a população se acalma um pouco, e aos trancos e barrancos o czarismo se mantém no poder. Então, o rei czar Nicolau II, ele segue no trono. Tá? Como a Laís explicou aqui para a gente, vamos ter, então, a Primeira Guerra Mundial, né, que começou em 1914, e mais uma vez aquele dilema lá, então. Bom, será que a Rússia vai entrar nessa guerra? Será que a Rússia não vai entrar? O que vai acontecer, então? Mais uma vez, a população russa se mostra contrária, né, tendo em vista que essa crise interna ela não tinha sido resolvida ainda. Tá? Entretanto, mais uma vez, o governo vai contra a opinião da população, não se importa, e ele coloca, sim, a Rússia na Primeira Guerra. Bom,
ele coloca por motivos tanto externos quanto também internos. Motivos externos, então, pessoal, ele queria garantir a hegemonia no território dos Balcãs, tá? E, além disso, ele queria conquistar novos territórios que davam acesso para o mar Mediterrâneo, tá? E, internamente, o que ele queria com a Primeira Guerra Mundial? Bom, ele queria, então, limpar a sua imagem, né? Como eu falei para vocês, estava muito desmoralizada, estava muito manchada. Ele queria limpar a sua imagem vencendo essa guerra. Sua imagem estava muito manchada no que diz respeito ao quesito militar, né? Imagina, a Rússia tinha perdido a guerra para o Japão, a população não confiava mais nesse rei no que diz respeito ao expansionismo militar. Bom, então, como eu falei para vocês, a Rússia vai entrar nessa Primeira Guerra, como a Laís já trabalhou aqui, vai participar, então, da Tríplice Entente, né? Ou seja, ao lado da Inglaterra e da França. E, pessoal, o rei, ele acabava se vangloriando muito do seu exército, né? Então, ele entrava jurando que a Rússia ia vencer essa guerra e traria, né, no caso, muitas vitórias para o território. Por quê? Por que ele se vangloriava desse exército? Porque, pessoal, o exército russo, ele acabava contando com mais de 8 milhões de pessoas, tá? 8 milhões de soldados. Isso, em números, para vocês terem ideia, é algo realmente bastante elevado, tá? Entretanto, vamos lembrar que eu falei para vocês que a Rússia era um país extremamente pobre, ou seja, esses homens, eles representavam apenas números, tá? A Rússia, ela não tinha como investir no material bélico, ou seja, esses homens, eles não tinham armas de qualidade, eles não tinham munições suficientes. E outra coisa que vai ser muito importante é que muitos desses soldados são, na verdade, camponeses, são pessoas que trabalhavam no campo lá, são camponeses que vão colocar sua farda e vão ir para os campos de batalha para defender a sua nação, tá? Eles não têm técnicas de combate, eles não têm estratégias militares, tá? E o que isso vai acabar acontecendo, então? Que a Rússia vai acabar colecionando, então, sucessivas derrotas, tá? Isso vai acabar, então, corroendo a base do czarismo. Bom, a partir desse momento aí, o que vai acontecer? Mais uma vez, então, uma série de protestos, uma série de revoltas, só que agora, assim, em um número jamais visto, tá? Para vocês terem ideia, no comecinho de 1917, cerca de 600 mil pessoas vão para a rua para protestar contra tudo que está acontecendo, tá? Principalmente porque, pessoal, lembra que eu falei para vocês que muitos desses soldados são, na verdade, camponeses? O que acontece a partir do momento que uma pessoa que é responsável por colocar comida na mesa de outras pessoas para de fazer isso, então deixa de ter essa função e passa aí para os campos de batalha? Obviamente que acontece o que dentro do território da Rússia? Acontece uma redução, né? Acontece uma redução na produção de alimentos, né? Para vocês terem ideia, no comecinho de 1917, cerca de 21% dos cereais vão ter sua produção reduzida. O que isso vai gerar? Vai gerar fome, né, pessoal? Então, muito se fala de fome no governo Stalin, que eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Entretanto, a maior crise da história da Rússia de todos os tempos foi no começo de 1917. As pessoas morriam assim, ó, aos montes de fome, tá? Inclusive, eles tinham que racionar pão para não morrer a maior parte da população. E aí sim, né? Se a condição da Rússia já estava horrível, agora a população não vai aceitar mais, tá? E o governo não consegue mais se manter no poder. A gente vai ter, então, a primeira fase da Revolução Russa. Tá? Pode passar, Laís. Eu acho que passou um a mais. Tenta aí ver se não. Que eu trouxe isso. Aqui eu trouxe para vocês, então, as imagens. Olha só, a primeira é do Domingo Sangrento, daquele episódio que aconteceu em 1905, que eu falei para vocês. E ali embaixo, a formação dos sovietes, então, tá? Que era aqueles conselhos populares formados por trabalhadores. Pode passar. Bom, pessoal, aí nós vamos ter, então, a primeira fase, tá? Da Revolução, que é fevereiro de 1917. Pode passar, Laís. Acho que passou um a mais. Tá faltando um aí. Aí, agora sim. Bom, eu quero que vocês entendam, então, o contexto, pessoal. No começo, então, do século XX, só havia um partido de oposição, né, ao partido, então, do czarismo, né, ao partido do rei, que era o POSDR, que era o Partido Operário Social Democrático da Rússia. Bom, como qualquer outro partido, haviam muitas facções lá dentro, ou seja, pessoas que mesmo no mesmo partido têm um pensamento muito divergente, tá? Então, com o tempo, esse partido ele vai acabar tendo uma decomposição, então vai acabar gerando dois novos partidos, os mencheviques e os bolcheviques. Pessoal, é muito importante que vocês entendam que os mencheviques e os bolcheviques eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Qual era esse propósito, Lucas? Bom, o propósito, o objetivo era a deposição do rei Tsar Nicolau II, tá? Entretanto, eles tinham meios, eles tinham métodos, formas
muito diferentes de analisar como que essa transformação deveria chegar, tá? Bom, os mencheviques, então, eles se consideravam mais uma social-democracia, ou seja, eles buscavam, então, uma revolução burguesa, uma revolução liderada pelo parlamento. Tá? Então, eles queriam uma transformação mais lenta, mais calma, mais moderada, mais pacífica. Tá? E já os bolcheviques, não. Os bolcheviques, eles são marxistas, ou seja, eles querem uma revolução armada, eles querem que a população pegue em armas, derrube o sistema na base da força. Tá? Além disso, eles... lembra que eu falei lá atrás dos soviéticos, da importância deles? Bom, por que eles são muito importantes? Porque os bolcheviques, eles queriam uma revolução que estivesse lado a lado com o operariado russo, né? Ou seja, eles vão contar com o apoio dos soviéticos para fazer essa revolução. Tá, vocês já viram então as divergências, mas agora vamos voltar aqui para o começo de 1917, então. Bom, esses partidos, então, mesmo essas divergências, acabaram se unindo para tomar o poder, no famoso governo provisório. Então, eles tomam o poder. Nesse momento, você deve estar se perguntando, então, bom, Lucas, então, por que se chama Revolução Menchevique se os bolcheviques também estavam presentes? Bom, pessoal, se chama Revolução Menchevique porque, embora os bolcheviques também estivessem presentes, eles estavam uma minoria, tá? Então, quem tinha mais cadeiras no parlamento eram os mencheviques, tá? Então, quem realmente tinha o poder nas suas mãos, quem realmente ia ditar os rumos da Rússia eram os mencheviques, tá? Bom, então eles começam, então, a partir para o seu planejamento político-econômico. Qual é a primeira atitude deles? Eles dão, então, abertura ao processo de anistia. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que a população não podia se organizar nem mesmo em sindicatos? Porque senão eles iam ser presos, somente por pensar diferente do governo? Bom, com essa abertura do processo de anistia, eles acabam, então, perdoando esses presos políticos que o Nicolau II tinha condenado lá atrás, tá? Isso vai ser muito importante, pessoal, porque muitas figuras características clássicas assim da Rússia, que são muito importantes para a Revolução, vão retornar para a Rússia nesse período, então. Eu poderia citar o exemplo mais assim clássico, né? O exemplo mais importante, que é o da volta, do retorno do Lenin. O Lenin estava preso lá na Sibéria, lá que ele escreveu então seu livro, o Tese de Abril, que eu vou falar mais para frente com vocês, mas é importante que vocês entendam que essa abertura do processo de anistia vai ser muito importante também para o êxito da Revolução, porque agora voltam figuras, né, para o território russo, e essas figuras vão acabar se agigantando na Rússia, como é o caso do Lenin, tá? Bom, o que vai acontecer então nesse processo dos mencheviques no poder? Pessoal, muitas ações deles vão acabar fazendo o governo perder a aceitação. Por quê? Bom, os mencheviques, então, eles vendiam a imagem, né, de pessoas que eram totalmente diferentes dos czaristas, aquele povo que era extremamente repressivo, enfim. E quando eles chegam no poder, pessoal, vocês vão ver que não vai mudar tanta coisa assim, tá? Eles chegam no poder e a primeira coisa que um dos ministros vai falar, inclusive, falar publicamente é: eu confio no rei czar Nicolau II, que era o antigo rei, né? Tanto para ele entrar dentro da minha casa, como também para ele me dar conselhos sobre a administração do nosso império, tá? Ou seja, a população não vai gostar disso, né? Então, imagina, um novo governo que se dizia tão diferente do antigo, vai continuar mantendo relações com aquele governo que oprimia o povo, tá? Outra atitude, por exemplo, eles se diziam contrários à reforma agrária, que era uma das pautas principais, né, da Rússia nesse momento. Eles não reduziram a jornada de trabalho, tá? Que, como eu falei para vocês, era de 12 a 15 horas, a população queria 8. E a maior reivindicação de todas, pessoal, vamos lembrar que o ano é 1917. O que está rolando ainda no mundo? A Primeira Guerra Mundial, e a Rússia está lá. E os russos estão lá morrendo aos montes, tá? E os mencheviques não tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Resultado, mais uma vez, pressão popular muito grande, e esses mencheviques não vão conseguir se manter no poder, tá? Eles vão acabar caindo, e é nesse momento, então, que a gente vai começar a segunda fase da Revolução Russa, tá? Pode passar. Bom, pessoal, a segunda fase da Revolução Russa a gente chama de Revolução Bolchevique, né? É o período, então, que os bolcheviques estão no poder, e esse período vai ser, na verdade, governado pelo Lenin. Lembra que lá atrás eu falei do Lenin para vocês? Bom, o Lenin vai governar de 17 até 24, tá? 1917 até 1924. Bom, o Lenin vai governar, então, o seu principal planejamento político-econômico vai vir através do seu livro Tese de Abril, que é o livro que ele tinha escrito quando ele estava no exílio lá na Sibéria, tá? Bom, a gente pode resumir, então, esse importante livro em dois principais dizeres, que é Pão, Paz e Terra e Todo Poder aos Soviéticos. Bom, pessoal, vamos lembrar, então, que o Lenin, ele queria uma revolução do proletariado, ou seja, uma revolução que contasse com um apoio total
desses operários. E a maior parte da população russa, nesse momento, era analfabeta. Ou seja, o Lenin ele vai acabar trabalhando de uma forma muito simples nesse seu livro como que funcionaria essa transformação da sociedade, tá? Então ele coloca o pão. Por quê? Tendo em vista toda aquela questão muito frágil que eu falei para vocês da má alimentação, da má nutrição, a população russa passava fome, então ele promete acabar com isso quando ele toma o poder, né? O paz, tendo em vista todos os conflitos internos que a Rússia acaba passando, tendo em vista também que ela estava ainda na Primeira Guerra Mundial, né, e o Lenin promete tirar, e o terra, tendo em vista a reforma agrária, que ele também achava algo de primeira necessidade, que ele se propôs a fazer. Tá? E por que o todo poder aos soviéticos? Porque, como eu já falei para vocês, ele queria uma revolução armada, uma revolução que contasse com o apoio do operariado. Tá? Bom, o Lenin sobe no poder então, tá? E ele vai realmente tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então ele começa a implantação do socialismo ali no território russo. Por que eu falo que ele começa esse processo? Porque esse processo vai realmente se consolidar lá com Stalin, tá? Que eu vou falar mais na frente para vocês. Mas é o Lenin que começa, então, todo esse processo. O que vai acontecer no momento, então? Bom, os mencheviques que caíram do poder, eles não vão aceitar de uma forma pacífica não estar mais lá, não ter mais o trono para si. Então, eles vão acabar indo contra, né, os bolcheviques, eles vão se unir com a aristocracia, principalmente os grandes proprietários rurais, e também com os czaristas que eles tanto criticavam antes de ter tomado poder lá atrás, lembram? Então, eles vão se unir todos, tá, contra os bolcheviques para tirá-los do poder. Então, a Guerra Civil foi formada por bolcheviques, que eles eram também considerados o Exército Vermelho, mencheviques, que era um exército branco, mais aristocratas, mais czaristas, tá? Bom, qual foi o resultado, então, dessa Guerra Civil? Os bolcheviques vão ganhar, tá, pessoal? E o Lenin, finalmente, depois da Guerra Civil, vai começar a conseguir colocar em prática o seu planejamento político-econômico. Primeira coisa que ele faz, então, ele cria o NEP. O que é o NEP, então? É a nova política econômica, tá? Que seria uma espécie de união do capitalismo com o socialismo. Vou trazer outras medidas importantes aqui para vocês, como, por exemplo, o Lenin, ele acaba implantando, né, na Rússia, o unipartidarismo, ou seja, agora não vai mais existir o partido menchevique, vai ser só o partido bolchevique, que depois vai se transformar em partido comunista, tá? Em 1922, o Lenin não vai mais governar somente a Rússia, tá, pessoal? Por quê, Lucas? O que vai acontecer, então? Bom, em 1922, pessoal, os países do leste europeu que se identificam, então, com esse planejamento político, econômico, ideológico, né, do socialismo russo, eles vão acabar, então, se unindo com a Rússia, tá? Então, formando, então, essa grande união, esse grande conjunto de países socialistas. Tá? Então, ou seja, o Lenin vai governar agora não mais só um país, mas vai governar vários países, tá? Esse conjunto de países. Bom, o Lenin ele vai morrer, então, pessoal, em 1924, bem lá no auge do NEP, que as coisas estão realmente dando certo, né? Estava tendo um desenvolvimento econômico ali. Ele vai morrer e a morte dele vai acabar gerando uma grande disputa pela sucessão do cargo, uma disputa para suceder o Lenin, tá? Pode passar lá isso. E essa disputa, então, pessoal, vai ficar entre o Stalin e o Trotsky, tá? O Stalin, esse aqui, sem óculos para vocês, tá? E o Trotsky, o com óculos. Bom, quem eram eles, então? O Stalin, ele era o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, e o Trotsky, lembra do Exército Vermelho que eu falei lá atrás para vocês, que ganhou a Guerra Civil? O Trotsky, ele era o chefe da guarda daquele exército lá, tá? Ele era o chefe da guarda do Exército Soviético. Bom, Lucas, quais são as principais divergências, então, dessas duas figuras? Pessoal, a principal diferença do pensamento dos dois é que o Stalin, ele queria a continuidade da Revolução na União Soviética. O que eu quero dizer com isso? Bom, ele acreditava que, primeiro, era necessário tu aperfeiçoar ainda mais esse planejamento político-econômico dentro do território russo, tá? Para depois, sim, tu acabar propagando isso para o resto do mundo. Já o Trotsky, não. O Trotsky, ele gostava, ele acreditava, né, nessa teoria da revolução permanente. Ou seja, ele já queria propagar de imediato o socialismo para o resto do mundo, tá? Bom, em 1925, então, vai sair o Congresso, né, do Partido Comunista, e o Stalin vai sair vitorioso. Ou seja, o Stalin é que vai acabar vencendo essa guerra. Pode passar. Bom, o governo Stalin, então, ele vai começar em 1924, tá, pessoal, e vai ir até 1953. Então, depois de toda essa guerra assim, ideológica, eu falei para vocês, entre Trotsky e o Stalin vai ganhar e vai começar a governar em 24. Bom, Stalin vai governar principalmente, pessoal, através dos planos quinquenais. O que são os planos quinquenais?
Bom, o Stalin ele queria tornar a União Soviética uma superpotência mundial, entretanto, uma superpotência mundial socialista. O que eu quero dizer com isso? Bom, se é socialista, obviamente, ele não queria precisar, não queria contar com o apoio dos países capitalistas, né? E para tu não contar com o apoio dos países capitalistas, o que tu precisa fazer? Bom, tu precisa tentar tornar o teu país autossustentável, né? Tentar tornar ele independente. E para isso, então, ele acabou fazendo uma grande industrialização de base no território, né? Principalmente focando no que diz respeito ao poder bélico. Isso vai ser muito importante eu falar para vocês que vai ter consequências tanto positivas quanto negativas, tá? No que diz respeito a consequências positivas. Bom, como o Stalin ele acaba industrializando tanto seu poder, tanto o país, né, tanto esse conjunto de países, acaba que economicamente, realmente, a União Soviética cresce. Tá em dados, se vocês forem procurar, a União Soviética vai se tornando mais rica no que diz respeito ao Estado. E, além disso, pessoal, vocês estudaram a crise de 29, né? Bom, a crise de 29 aconteceu bem nesse período que o Stalin estava no poder, lá na União Soviética. E o que vai acontecer, então? A crise de 29 foi uma crise produzida pelo sistema capitalista, né? Então afetou quase todos os países capitalistas do mundo, quebrou a economia deles, muitas pessoas morreram, né, indiretamente, tendo em vista que se matavam, enfim. E essa crise, pessoal, que é uma crise do sistema capitalista, não vai afetar a União Soviética, graças a todo esse processo de industrialização do Stalin. Por quê? Bom, a crise de 29 foi uma crise que afetou o sistema capitalista. Como a União Soviética estava já se encaminhando já para o socialismo, não afetou eles, né? E se afetou, afetou muito pouco, tá? E como consequências negativas, pessoal, a gente tem o quê? Bom, como Stalin ele acabou focando tanto nesse poderio bélico, acaba que faltou um pouco, né, para produtos de primeira necessidade. Ou seja, a indústria alimentícia teve muito pouco investimento nesse período, tá? O que eu quero dizer com isso para vocês? Bom, realmente as críticas, né, que fazem o governo Stalin, que com certeza vocês já ouviram falar, da fome, realmente são verdadeiras, tá? Então, nesse período, o Stalin investe tanto no poderio bélico que acaba faltando comida para a população, tá? Então, a população vai ver esse período de fome. Bom, outra característica base do governo Stalin é o autoritarismo, tá, pessoal? Então, o Stalin ele acabou governando sob um regime bem autoritário, repressivo. A gente trouxe aqui para vocês o exemplo dos expurgos de Moscou, tá? Então, o expurgo de Moscou é o nome dado às prisões, ao exílio, às mortes dos inimigos políticos do Stalin. E quando eu falo inimigo político, pessoal, eu não estou falando somente de pessoas capitalistas que queriam a morte do socialismo, por exemplo, tá? Eu estou falando, inclusive, inimigos políticos que estavam dentro do partido Stalin, que somente tinha uma divergência ali em uma coisa ou outra, e o Stalin acabava realmente mandando essas pessoas, né, para os gulags, que são os famosos campos de concentração da União Soviética, que eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Então, Stalin ele governou de uma forma assim bem repressiva. Outro exemplo clássico do governo Stalin é a propaganda, pessoal. Então, o que acontece? O Stalin acaba vendo que para a União Soviética realmente se tornar essa superpotência, ele vai ter que acabar chamando o povo para essa revolução junto com ele, tá? Ou seja, ele acaba então vendendo a sua imagem, né, vendendo a imagem de um líder, né? Então ele acaba que a gente chama de culto ao líder, tá? Nessa primeira imagem aqui, que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas é a mais de cima, tá? A gente vê o Stalin então no centro, sendo representado como uma liderança, uma pessoa muito forte, tá? O estadista muito forte, e na de baixo a gente consegue ver então o Stalin sendo representado como um pai. Isso vai ser muito importante, tá, pessoal? Essa representação dele como um pai. Aqui, então, ele está em volta de crianças, ele está sendo representado como um pai dessas crianças, um pai do povo, um pai da nação, tá? Ou seja, a pessoa que seria responsável por cuidar da União Soviética, a pessoa que seria responsável por torná-la futuramente uma superpotência, tá? Então, é nesse período do stalinismo, né, que a gente vai considerar o socialismo como um socialismo real. Por quê? Porque é realmente aqui, então, que o socialismo vai se consolidar, tá? Então, o Stalin ele vai acabar planificando a economia, vai acabar burocratizando o Estado, tá? Então, é isso que a gente chama de socialismo real, tá? Inclusive, ele vai conseguir fazer a reforma agrária, que o Lenin tinha começado lá atrás, então, vai conseguir dividir direitinho os lotes de terra para cada um. Bom, da minha parte, era isso, Laís. Não sei se ficou alguma... Um minuto ali. Não sei se ficou alguma dúvida, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida também, vocês podem digitar aqui no chat, tá? Que eu respondo a vocês.
Sobre as questões que a gente vê que às vezes os professores trazem questões para vocês, como a Leis falou, Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa são temas que não são muito cobrados no Enem, tá, pessoal? Primeira Guerra Mundial, como a Leis falou, caiu uma só vez e a Revolução Russa nunca caiu, tá? Então acabou que a gente achou muito difícil de trazer essas questões para vocês.